Se eu te contasse que uma delegada especialista em responsabilidade social saiu das salas de aulas da Estácio, passou pelo terceiro setor e hoje comanda a política pública mais estratégica para 8 milhões de mulheres fluminenses. Eu sou a delegada Tatiana Queiroz e esse é o Delegada Dá o Papo, onde a academia encontra a gestão pública, onde mães solo mostram que liderança não tem manual e onde uma mulher prova que a experiência pode revolucionar políticas de Estado. Hoje a nossa convidada é Heloísa Aguiar, secretaríssima de Estado da Mulher do Estado do Rio, ex-presidente do Rio Solidário, mãe de adolescente, e a mulher que transformou 13 anos de coordenação acadêmica em visão estratégica para combater a violência de gênero. Vamos descobrir como ela articula trabalho transversal entre secretarias, como ela equilibra a maternidade, gestão pública e por que acredita que as mulheres precisam multiplicar histórias de superação. Prepare-se para conhecer a líder que prova que política pública eficiente nasce da combinação entre coração social e mente estratégica. Depois dessa abertura, eu preciso saber quem é Heloísa Aguiar. Muito obrigada por ter vindo. Ai, que alegria. Tati, eterna Tati, delegada Tatiana, a quem muito me honrou fazer parte da minha equipe, da nossa equipe, da secretaria, porque quem passa por lá sempre deixa um pedaço do seu coração e você continua, seu coração continua lá com a gente. Muito obrigada pela introdução. A Heloísa Aguiar, a Elo, como todo mundo, porque quando eu falo Heloísa, e tem o Helena, que ninguém nem sabe. Ninguém sabe, exatamente. É uma mulher que passou pelo setor da educação, mãe do João Pedro, com 13 anos, divorciada. Eu tenho uma bagagem muito mais, né, Tati, na vida social e na educacional, na educação superior, e acho que ali eu me preparei sem saber para chegar aqui onde eu cheguei. São os caminhos divinos, que a gente também acredita, né, que Deus vai orientando e vai guiando a gente. Então, essa passagem pela Universidade Estácio de Sá, no curso de Direito, à frente de algumas unidades, e aí passei pela Barra, passei por Bangu, passei pelo centro, quando tinha Estácio na Cadepol. Sim. Foi uma experiência assim, bastante diferente, inclusive na Cadepol, que só tinham policiais civis, né, pessoal das forças de segurança, em convênio com a Estácio à época. Então, acho que ali eu estava me preparando sem saber. E quando eu estava também em núcleo de primeiro atendimento, fazendo atendimento, a maioria das pessoas que procuravam eram mulheres, mães. Estava no início da lei dos juizados e da lei de defesa do consumidor. Nessa época, as mulheres estavam com muitos problemas por plano de saúde. Então, ali eu acho que eu estava me preparando, né, sempre olhando com o lado social, do bem comum, do bem da sociedade, e me preparando para 18 anos, 20 anos depois, assumir a secretaria, a primeira Secretaria Estadual da Mulher. 20 anos depois. Eu nem fiz a conta, mas acho que é mais ou menos 20 anos. E você passou pelo Rio Solidário. Antes do Rio Solidário, eu trabalhei com projeto social ligados à pessoa com deficiência, projeto esportivo. Então, ali também eu tinha muito contato com superação, mas de pessoas com deficiência, mas que eram projetos ligados ao esporte, né? Talentos ligados à natação, ao atletismo, futebol de 7, de 5, deficiência visual. Era uma organização da sociedade civil, antigas ONGs, a gente hoje chama de OSCs, que trabalhava só com projeto esportivo. Então, ali, as mães levavam essas crianças, de novo, mulheres, mães solo, mães atípicas, todas elas sempre tentando uma forma de inclusão dos seus filhos, né, através do esporte. Que diga-se que é uma modalidade, né, você é uma esportista, então você sabe o quanto o esporte é importante para a vida, ainda mais para as pessoas com deficiência. Exatamente. Então, acho que a Heloísa hoje, a Elo de hoje, é um resumo dessa trajetória profissional, com uma maternidade mais tardia, com 38 para 39 anos, porque eu sempre priorizei a carreira, né? Sempre querendo mudar o mundo, né? E acho que a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. A velha frase acho que é de Gandhi, não sei. Deixar um legado. Para João Pedro, para as crianças, para as meninas e para as mulheres. Então, a história, né, de gênero, o viés de gênero sempre
perpassou pela minha vida de uma forma ou de outra, ou seja, nos núcleos de primeiro atendimento, nos projetos esportivos com mães atípicas. E no Rio Solidário, eu me deparo, de fato, com a violência doméstica, quando a gente vai coordenar o abrigo sigiloso para as mulheres vítimas de violência. E como foi essa experiência do Rio Solidário? Foi uma experiência muito forte, muito marcante, porque até então, né, a gente só ouvia falar de violência. Eu só ouvia falar de violência contra a mulher nos boletins, nas televisões, porque quando a gente não tem alguém sofrendo ao nosso lado, a gente fica muito míope. A gente fica muito míope. Aí acho que a gente já pode trazer isso. Quando a gente não tem alguém da família passando por isso, e com a prática a gente vê que isso acontece em todas as classes sociais, em todas as casas, em todos os bairros do estado do Rio de Janeiro, né, em todos os municípios. Então, não é da classe rica, da classe pobre. Né? Então, como eu não tinha ninguém sofrendo violência tão próximo, eu não tinha essa noção do tamanho da epidemia que a gente vive de violência contra as meninas e mulheres. E ali no Rio Solidário eu comecei a conviver quinzenalmente, mensalmente, porque eu ia na Casa Abrigo, né, a Lar da Mulher, e ouvia as histórias. Sim, e você pega quase o final do rompimento desse ciclo, né? Porque é quando ela sai de casa, quando as mulheres saem de casa com a roupa do corpo. Quer dizer, olha que interessante, é até bom a gente ter essa troca agora. Porque eu, Tatiana Queiroz, como delegada, tenho, né, dificuldade para onde levar essa mulher. O que eu vou fazer com essa mulher que saiu de casa com a roupa do corpo, com o filho debaixo do braço, e ela fica na delegacia sem ter para onde ir? E você pega o final. Eu pego o final da linha. O final da linha com essa mulher chegando com uma medida protetiva, e aí são para casos gravíssimos, né? Se ela não tiver uma rede de apoio, uma casa de família, de algum familiar fora do bairro ou do município, porque a gente sempre orienta que ela se afaste, e é muito louco, porque quem comete o crime, né, o agressor, teoricamente não se afasta, fica livre até, né, ter o julgamento dele, ainda que ele fique ali sobre os olhares da sociedade, mas quem tem que se afastar é a mulher, com seu filho, com a roupa do corpo, muitas vezes sem documento. Vítima duas vezes. Vítima, né? Duas vezes, Vítima da exclusão social. Exatamente. E do agressor. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, caramba, eu pegava no final da linha, e você, como delegada de polícia, pega no início. Mas a gente tem um abrigo que é administrado pelo Rio Solidário, o abrigo Lar da Mulher, fica em local sigiloso, aqui no Rio de Janeiro, e a gente recebe mulheres de todo o estado. Mas, de novo, mulheres que não tenham um familiar em outro bairro, em outro município, porque é muito cruel arrancar essa mulher e o filho, a maioria, né, é mãe, tem filhos. Tem filhos, então é muito cruel essa mulher sair da vida dela por conta de uma agressão. Mas tamanha a periculosidade, né, o perigo que ela se encontra, ela precisa muitas vezes mudar de bairro e de município para garantir a integridade dela, física, mental e dos seus filhos. Por isso também a sua articulação com os municípios, que assim, foi uma revolução da Secretaria da Mulher, essa articulação com todos os municípios do estado, né? E muitos foram na esteira, enfim, criando secretarias, criando políticas para as mulheres, essa visão, né, do governo do estado, uma visão macro, e que levou os municípios nessa esteira. E é muito interessante. E eu vou voltar agora num assunto que eu também já passei por isso. Você, como professora, como acadêmica, né? Hoje, se assim, vamos voltar para uma universidade, o que você levaria da Secretaria da Mulher, de toda essa política que você participou, para as universidades? Eu não tenho dúvidas que eu levaria a transversalidade, essa palavra que a gente não usa muito, mas que a gente tem usado muito desde a criação da secretaria, e você sabe muito bem, né, dos eixos que a gente trabalha. Por que eu levaria a transversalidade? Primeiro, para o curso de assistência social, para o curso de medicina, para o curso de psicologia. Sem a psicologia e o direito caminharem juntos, fica muito difícil quando a gente fala de todos os tipos de violência. A gente está numa sociedade muito violenta. Então, eu não teria dúvidas que eu levaria a transversalidade. Na minha época de estágio de
professora orientadora, foi a época que se incluiu o empreendedorismo no currículo, né? E aí se falava muito em empreendedorismo. Eu fui tutora de uma turma. Eu hoje levaria uma temática, não sei o nome técnico da disciplina, mas regras de convívios sociais, algo nesse sentido. Estou sendo bem simplista, mas que levasse noções de Lei Maria da Penha, Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente, que fica só dentro do curso de Direito. Né? E antes era uma matéria eletiva, né? Exatamente. E agora é uma matéria obrigatória Exatamente. no curso de Direito, mas nas outras é como aquela nossa política de levar a Secretaria da Mulher para dentro da Polícia Civil. Exatamente. Lembra que nós conseguimos apresentar a secretaria e apresentar os equipamentos, as pessoas não conhecem. Não conhecem. E é uma secretaria nova e com uma estrutura relativamente pequena quando comparada a uma CEPOL, a uma Polícia Militar, a uma Secretaria de Saúde. Então, sim, pelo nosso tamanho, né, e acho que a gente vem crescendo a cada ano, mas você passou por lá e você viu, e o tempo passa muito rápido. Nossa ampulheta, desde o dia que a gente chega, ela já é virada ao contrário. Muito rápido. E a gente olha todo dia para essa ampulheta virada e a areia do tempo correndo. Então, acho que a gente está fazendo bastante coisa, a gente tem muito o que fazer. Falando, né, de transversalidade, a gente tem grandes parceiros, como a Secretaria de Saúde. A gente lançou ontem o Observatório do Feminicídio, um portal incrível, que eu acho que depois você pode até convidar as acadêmicas da UFRJ para falar, porque vai falar sobre dados. Muito interessante. Joga luz sobre os dados, porque fica cada um pouco também no seu quadrado. Porque era natural. Eu acho que a vinda da secretaria, a Polícia Civil ficava fazendo os seus dados, né, através também do ISP. Mandar um beijo aqui para a nossa amiga Marcela, o Dossiê Mulher, o TJ com a sua rede da COEM, que é fundamental no Rio de Janeiro, Defensoria Pública, Ministério Público. Mas eu acho que esse portal, o Observatório do Feminicídio, ele traz dados colhidos dentro de unidades de saúde. Então, essa é a importância da transversalidade, para que o médico que esteja atendendo na ponta, quando chega uma mulher com um hematoma, com uma marca um pouco diferente, ele possa ter a sensibilidade de que aquilo ela não caiu na escada, como muitas vezes ela fala, Sim. E você viveu isso à frente de DEAN. Sim. Então, essa transversalidade na prática, e o que eu levaria para as universidades é a transversalidade. É que os profissionais de diversas áreas possam identificar violência contra as mulheres e violência contra as crianças. Porque se assemelha. Quando a gente está falando desse tipo de violência, por mais que a motivação seja diferente... É, porque a violência contra a mulher em casa resvala na criança e no adolescente que ali vivem, né? Total. Tanto que o núcleo de feminicídio é importante, na realidade, nos municípios, que eu considero que os municípios têm papel fundamental nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Fundamental. Fundamental. Por quê? Porque a criação do núcleo de feminicídio, que alguns municípios já criaram, que você pega aquela família vítima do feminicídio e você dá uma assistência às crianças, às mães ali. Por que eu tenho incentivado tanto, né, as gestoras públicas e aos prefeitos? A gente até fez algumas cartas compromisso com os prefeitos na última eleição e muitos assinaram e assumiram o compromisso de criar e criaram e estão criando ainda ao longo desse ano de 2025, porque a vida acontece nos municípios. Então, como a gente tem um estado que tem diferentes regiões, né, umas mais agrícolas, outras mais turísticas, mas a violência é a mesma. Talvez numa cidade, né, do norte e noroeste ela tenha uma característica, em Angra, como você trabalhou um tempo, é um outro tipo de violência, tem aldeias indígenas, a gente conversava muito sobre isso, eu não esqueço todos os papos que a gente teve, você enquanto delegada, da tua experiência, da linha de frente. Então, trazer para o município não só núcleos de feminicídio, mas fortalecer os centros especializados de atendimento à mulher. Sim. Porque ela pode ir para uma delegacia, né, distrital, não sei como é que... Eu nunca sei se é distrital. Ou uma especializada que tem nas regiões da Baixada, enfim. Mas ela pode também ir para um centro, para um CEAM, a gente chama, né, os famosos CEANs, que são os centros integrados ou centros especializados de atendimento à mulher. Ali ela vai ter um atendimento multidisciplinar, psicólogo, assistente social e advogado, para que ela possa olhar para a situação que ela está vivendo, seja qualquer uma das
5 tipos de violência que ela esteja passando, e esse profissional, no primeiro momento, vai conseguir com que ela enxergue alguns caminhos de saída. Porque muitas vezes a gente não tem delegacias funcionando 24 horas. É a realidade. A gente Sim. aqui tem que falar o papo real. Né? As delegacias do Rio de Janeiro sempre funcionaram 24 horas. Sempre funcionaram, você sempre falou. Sempre funcionaram 24 horas. Independente da legislação federal, nós tivemos sempre atendimento. E as distritais também. Agora, por falta de efetivo, que era uma questão na Polícia Civil e que agora... Sendo corrigido, né? Vem sendo corrigido com o tempo, com os concursos, claro. Né? E abastecendo as delegacias. E ali a gente vai prestando um melhor atendimento. Uhum. Agora, o que eu gostaria de saber, o que é ser uma secretária da mulher, mergulhar num oceano. Você precisou mergulhar de olhos abertos, porque é um oceano de informações. O que você sentiu naquele dia 2 lá, quando você assinou 2 de janeiro? Medo, claro. Tremi na base. Tremeu na base. O que vai ser de mim, né? O que vai ser de mim? Eu senti medo porque era uma política nova, né? A gente ouvia falar, né? A gente acaba tendo contato, como eu já tinha contato com a Casa Abrigo Lar da Mulher, como eu sempre tive muita escutativa nos projetos sociais que eu passei, mas quando você sai da gestão, né, de OSCs, de organização da sociedade civil, e entra na administração pública, é um mundo novo. Uhum. E tenho certeza, quando você foi secretária da antiga CEAVIT, você sentiu também. Por mais que você seja corajosa, uma leoa, mas são muitas nuances, uhum. né? São muitos procedimentos administrativos. Para a gente executar um projeto, um processo, demora meses. E a gente, como tem uma impaciência nata, né, do nosso temperamento, a gente ficou no primeiro ano assim, muito inquieta para entregar, porque a violência não diminui. E as pessoas também não entendem. Aí, secretária, eu vou colocar que muitas pessoas não entendem esse processo administrativo, o processo estatal para a realização das coisas. E tudo que foi plantado na Secretaria da Mulher lá em janeiro, fevereiro, março de 2023, você está colhendo agora. 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois. E as pessoas não entendem. Então, fala, será que faz alguma coisa? Será que não faz? Faz, mas existe um processo justamente para essa política pública não acabar. Exatamente. Porque tudo que é feito nas coxas, né, acaba depois. Acaba. E tudo que é formalizado e sedimentado permanece. E aí você, com aquele medo, né, vamos dizer assim, que depois se transforma, o medo se transforma. No dia a dia, né, a gente vai conquistando, vai galgando, e com muita honestidade, né, Tati? Acho que como você estava junto no primeiro ano, e a gente tem uma personalidade de muita transparência, a gente falava, olha, não sei, vamos juntas e explica pra gente. Eu acho que como você tinha a tua experiência de delegada ajudou bastante a gente a começar a construir, mas tinha toda uma rede de proteção que a gente precisava começar a fazer parte, né? A Rede Cohen, do Tribunal de Justiça, que eles são super, né, referência no nosso estado e, de novo, assim, que é uma rede que faz parte de defensoria, promotoria, mas eu acho que foi uma construção coletiva, com todo o time da secretaria, com a Aline Inglês, com a Júlia, que fazia parte do time da Aline, agora está no enfrentamento, com a Carol Mendes, depois a Marcele, que na autonomia econômica. A gente foi começando a entender, e ainda ganhei de presente o CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Presidente. Então, assim, foram 2 responsabilidades, né, 2 chapéus que eu visto, porque ainda está na gestão governamental, extremamente desafiadores. E a gente teve que trocar a roda do carro com ele andando, porque a gente já chegou 2 de janeiro de 1º de janeiro. A posse foi 1º de janeiro. Foi 1º de janeiro, mas a formalidade foi... Começa na segunda-feira, dia 2. E aí, assim, com toda, né, humildade, responsabilidade, montando o time. E contando com parceiros. Parceiros, de novo, secretários, homens e mulheres, porque eu acho que o governador deixou isso muito claro, sempre nas falas dele, e, obviamente, também com a primeira-dama, Ana Aline, que é uma pessoa incrível, que eu acho que pode vir também para o podcast. Ela já aceitou meu convite. Eu acho que ela tem um conteúdo incrível para falar do Rio Solidário, tem tanta coisa bacana acontecendo, 30 anos do Rio Solidário, enfim. Mas é isso, medo, responsabilidade, e depois vai transformando em coragem.
porque a gente via, né, ouvia, via e conversava com as mulheres por onde a gente passou. Tenho certeza que você, no teu Instagram hoje, no teu WhatsApp, você recebe muitas mensagens. Recebo. Porque a gente acaba sendo meio que uma referência. E gastando muita sola de sapato, fazendo, criando pontes. Né? Você criou... Tem características suas o que te transformou numa líder. Eu vou dizer a primeira característica. Saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu falei isso, falei há pouco tempo, que a Secretaria da Mulher é uma potência porque as pessoas estão nos lugares certos. A pessoa chata está no lugar chato mesmo, né? A pessoa mais enérgica está na rua. E você foi colocando, e isso é uma característica da liderança. E você se transformou na líder das outras secretárias. E como é isso para você? Eu nunca tinha me visto assim. Agora que você está se vendo assim. Agora que eu estou ouvindo esse feedback e agradeço o carinho. Mas sempre foi isso. Eu acho que a minha escola, como eu comecei muito cedo, né, e trabalhando com mulheres muito fortes e com homens também, ali de novo no curso de Direito, teve uma época que quem foi o diretor do curso foi o desembargador Sérgio Cavalieri Filho. Uhum. Então, assim, a gente tinha homens e mulheres sendo diretores do curso, que a gente, né, tinha como o dono do conteúdo do curso ali, e a gente tinha muitas metas a cumprir, porque na minha época, né, que eu trabalhei no túnel do tempo na Estácio, a gente seguia o operador, a gente tinha um curso para o operador do direito, então era muito a execução, porque o perfil do aluno da Estácio da minha época não era o mesmo perfil da PUC. Então a gente tinha um curso traçado para o perfil da pessoa que trabalha o dia todo e vai fazer um curso à noite. O que eu quero dizer com isso? A gente precisava de um curso mais dinâmico para uma população que trabalhava, não podia ser um curso extremamente filosófico, né? Filosofia do direito, não que não seja importante, mas tinha que ser um curso voltado para operadores. Muito pessoal da segurança pública. Então, eu acho que eu tive uma boa escola de liderança, pegando isso que você falou, e segui um pouco nessa linha, porque a gente tinha professores que tinham um perfil mais acadêmico, que iam para a sala de aula para projeto de pesquisa. E pessoas com um perfil mais executivo, como eu, professora Solange, que está em outra universidade hoje, uma mestra, tínhamos perfis mais executores. Então, eu acho que foi ali uma excelente escola. E a gente ter a pessoa certa no lugar certo, como você falou, nas caixinhas certas, otimiza o tempo. Otimiza o tempo, que é tudo que a gente não tem na administração pública. E aí o papo é reto aqui, né? O que a gente não tem na administração pública. Não tem tempo. Tem que ter tempo, tem que respeitar os processos, mas a gente quer sempre acelerar. Depois você lê o livro Essencialista, que é muito bom, você descarta o que não é essencial e o que é essencial. E o essencial na liderança é você colocar pessoas certas nos lugares certos, que você acaba descentralizando, tendo uma melhor qualidade de vida. Isso aí estou falando com a Elô. Show, perfeito. Cidadã do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta que depois eu vou fazer outra, que o papo vai ser assim, vai ser no peito. Vamos lá. Bora. O que é ser mãe de um adolescente diante de todo esse trabalho da violência contra a mulher? O que desafiador, você, né? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. Então, já começou falando que eu quero ouvir. Não pode ser. Ali dentro de casa é tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e não bomba. Pode falar mal de mulher, não pode ser misógino, não pode ser machista. Todo dia água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ontem até falei para ele, filho, vou mandar foi super engraçado. Eu falei, vou mandar um e-mail para sua escola que eu quero ir lá falar sobre violência. Mas como minha mãe ou como secretária? Coitado. Eu comecei a rir, eu falei, não, filho, como os dois, né? Eu sou tua mãe e secretária. Mas brincadeiras à parte, por quê? Teve um projeto, algum delegado de polícia teve na escola dele essa semana passada, e aí ele me ligou. Eu estava entrando no Rio Innovation Week, ele me ligou e falou, mãe, teve um papo super legal lá na escola, falando sobre bullying, cyberbullying, violência. Mãe, foi muito bom, mas eu estou te ligando, mãe, para te dar os parabéns pelo trabalho que você faz. Opa, aí, ó. Eu falei, já ganhei uma estrelinha. Então, eu entrei, né, lá para o do Rio Innovation Week, assim, super feliz, super agradecida de eu estar conseguindo passar para o meu filho, com toda a minha ausência, que eu sou super ausente e faz parte, e está tudo bem. A gente, né, eu tenho
qualidade de tempo quando eu estou com ele, e ele entende, sabe que isso vai passar. Isso é muito importante você falar, porque muitas mães vivem isso a e vivem esse dilema. É um dilema. A culpa nos acompanha, desde que o filho nasce a gente carrega culpa, faz parte da maternidade, mas eu acho que o legado que a gente deixa, e aí pode ser no público, no privado, no social, no trabalho voluntário, o legado que nós mulheres deixamos quando estamos fazendo algo é um legado para a vida toda. E se, né, o filho, o homem ou mulher, tiver essa noção do que a gente está fazendo, eu acho que ele vai ter orgulho da gente. Então, eu já sofri mais com essa distância, até porque o João Pedro morou 1 ano com o pai no Sul e eu fiquei no Rio. Então, essa história aí foi... Essa história foi punk, foi pesadíssima. Então, assim, foi uma parte da minha vida também que eu precisei viver e chorar muito e fazer muita terapia. Graças a Deus eu podia, né, pagar uma terapia. Então, para quem puder, paguem as psicólogas, porque ajuda muito nessa nossa pressão, nessa vida que a gente vive, né, de muita pressão, de performance. Porque as mulheres normalmente vivem mais pressionadas do que os homens. Total. Porque tem casa, tem filho, tem a culpa da maternidade. Tem que sair correndo do trabalho, não vai pro happy hour, não vai pro vinho, não vai pro charuto. Não faz a política. Não faz a política. Porra, aí a gente não tá na panela. É um negócio complicado, né? Tanto complicado. Que a delegada tá dando papo aqui também, reto. E aí eu te pergunto o seguinte, Elô, você acha que a nossa sociedade crucifica muito o homem? Por exemplo, quantos homens você conhece que não sabiam que estavam cometendo algum tipo de crime? Eu acho que eles até sabem, mas eles gostam de fingir que não sabem. Eu acho que os homens sabem, porque o cara, quando é violento, quando ele é machista, quando ele é misógino, quando ele faz uma violência psicológica, ele sabe. Mas algumas atitudes, por exemplo. Tem homens que até me procuravam. Né, me procuraram dizendo que não sabia? E me procuram falando, eu não sabia que isso era... Eu acho que pode até não saber, Tati, dependendo da família de origem. De novo, a gente vai ter que ir para a família. De novo, a gente vai ter que olhar de onde esse cara veio. Se é de um lar violento, se é de um lar que o pai brigava com a mãe, gritava, xingava, fazia violência psicológica. Se ele vem de um lar onde isso acontecia, para ele vai ser normal. Então, a gente não é passando a mão na cabeça dos homens, mas a gente tem que ter essa escuta. A gente precisa entender de onde essas pessoas vieram, de onde esses homens vieram. Se vieram de lares completamente disfuncionais, ele vai ter um comportamento disfuncional e muitas vezes ele vai falar, não sabia, porque ele viu o pai fazendo com a mãe. Eu acho que hoje, com a rede social, com tudo que a gente vive, com essa quantidade de informação, só não sabe que está cometendo algum tipo de violência quem não quer, quem prefere ficar com os olhos vendados. Porque alguns chegam até para mim e falam, mas eu não sei o que é assédio, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso. Eu acho que tem algumas nuances. Tem algumas nuances. Tem a autonomia exatamente. Da vontade da mulher, como aquela mulher que não consegue denunciar e a gente não pode obrigar aquela mulher a ir à delegacia. A gente viveu isso, conversa e vive ainda sobre isso. E tirar o peso dessa denúncia, levar essa denúncia de uma outra forma, ela sair do ciclo de violência. Tanto que você investiu muito no empreendedorismo, né? na parte de empreendedorismo, na autonomia financeira da mulher. Porque é uma forma da mulher sair dessa espiral da violência sem ter o peso de denunciar, porque ela às vezes não quer denunciar. E a gente tem que respeitar, e a gente tem que parar de julgar. Se ela não quer, se ela tem meios de sair daquela relação, se ela tem meios de se mudar, se ela tem meios de sair com o filho, continuar mantendo com algum parente, algum familiar, faça isso. Não é obrigatório, né, denunciar. Sim. Nós adoraríamos que todas denunciassem, mas se ela não se sente encorajada, independente dos motivos, a gente tem que respeitar. O que a gente tem que garantir é a vida das mulheres. Exatamente. É o que eu sempre falo. Cada vida importa, toda vida importa. E quando a gente chegou na Secretaria da Mulher, eu falava, gente, olha o peso da denúncia. A gente precisa encontrar um caminho para essa mulher sair de perto desse homem e os homens também se conscientizarem que aquilo é um tipo de violência e que aquilo faz mal. E aí, você agora com esses... Eu acompanho em rede social, vem o SERH, que é o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, e eu te pergunto, está surtindo efeito? Tá.
Você tem tido feedback dos municípios Tem. que isso está adiantando, que os homens realmente podem mudar o comportamento? É médio prazo, médio e longo prazo. A gente, em 2 anos, e até porque o CRH não começou, né? A semente você plantou, você vai lá, convida Paulo para vir para a nossa equipe. Só nisso a gente levou uns 6 meses, né? Até se concretizar. Então, de fato, o CRH deve ter 2 anos, 2 anos e meio. Menos até, Menos eu acho. até. Bem Menos de 2 bem anos e menos, meio, bem menos, é verdade. É médio e longo prazo. É, de novo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os municípios dão feedback, mas é um processo. A vida é um processo. E quando você estabelece a política pública da mulher, de gênero, nos municípios, a gente fala, olha, tem também o programa CRH, que você pode implementar, que você tem rodas de conversa com os homens, que você começa a levar para as escolas. Então, está surtindo efeito. A gente vai lançar uma pesquisa agora, final de setembro, que a gente fez com os detentos. Muito bom que isso. estão no presídio Patrícia Scioli, e aí outra secretária brabíssima, nossa amiga Maria Rosa. Maria Rosa. Tem que vir aqui também, não sei se já mas veio. o dela vai ser uma surpresa. Ah, o dela vai ser uma surpresa. Ai, que delícia. Ela é maravilhosa, é uma amiga querida, então ela abriu o presídio, ela, né, com todas as autorizações, todos os cuidados, para que um grupo multidisciplinar pudesse falar com os 750 detentos oriundos da Lei Maria da Penha. Então, a gente acredita que o CRH está funcionando nos municípios, mais médio e longo prazo, mas a gente foi para dentro do presídio para entender, de fato, o que acontece com esse agressor, para que a gente possa, inclusive, contar para ele, explicar para ele que não vale a pena ele reincidir nesse crime. E a gente, pelos dados, os dados preliminares, ainda está tabulando, fechando, a gente viu e entendeu, com dados científicos, quantitativos e qualitativos, que esses homens se arrependeram. A maioria, posso dizer que 80%, entendeu que não vale a pena agredir a sua companheira, agredir mulher. E muitos já são pais, muitos têm filhas mulheres. Então, assim, no primeiro contato que eu tive, na primeira turma, é nítido no rosto dos detentos como toca a fala deles de responsabilização. E, de novo, a gente não foi chegando lá com o dedo, você é um criminoso, você é isso. Não, sim, a gente palestras. fez todo um trabalho de conscientização para que ele se autoanalise, né? Não é um trabalho terapêutico, é um trabalho com instrumento, com metodologia, início, meio e fim, mas para que ele enxergue que aquele ato dele pode provavelmente destruir uma família. A Divisão de Homicídios teve um estudo, né, que você colheu o termo de declaração dos autores e a maioria diz que era culpa da vítima. E Exatamente. Ali você tem um estudo, né, você pode criar ali no presídio um estudo, o porquê desse comportamento e você ir na fonte do problema. Exatamente. Qual é o padrão? Qual é o padrão? O padrão é, ela me colocou aqui. Ela me colocou aqui. Essa é a primeira frase. Tirando a responsabilidade dele. Por conta disso. Por isso que hoje, né, eu digo que as pessoas têm que ter a autorresponsabilidade para poder isso não acontecer. Muitos homens não são responsáveis por quase nada, nem por lavar a louça, porra, eles são responsáveis. Exatamente. Então vamos botar eles para lavar a louça. O meu já comecei a botar lavar a louça. Vamos lavar a louça. E só para fechar, falando do CRH, o que está junto também, que conversa, é o projeto do Nós Mais Seguras, que foi para dentro da escola. A gente falou, beleza, a gente está falando com os detentos, a gente está já falando com os profissionais da saúde e a escola, e essa garotada que está na escola. Né? Então, você também ainda chegou a passear um pouco pela educação, né, nas nossas reuniões, e a gente via o quanto os namoros estavam cada vez mais agressivos. Os namorados com as meninas. E as meninas se omitindo muito. Se colocando, né, sobre nesse relacionamento disfuncional. Então, a gente, de fato, agora, com a saúde, com a educação, a gente vai para dentro das escolas para fazer uma escuta ativa, para entender, decupar isso, transformar em cartilha com a linguagem deles, porque não adianta falar nos termos da lei, porque são muito novos, né? Então, com base na Lei Maria da Penha, mas traduzindo para uma linguagem pertinente à idade deles, e falar com professores e com rede escolar. Como o seu filho falou que o delegado foi lá, é um trabalho de formiguinha que as delegadas das DEANs fazem, e aí você leva
para esses adolescentes uma outra imagem da própria Polícia Civil e o que é real. Né? Isso é interessante porque eu estava participando de uma remada com uma criançada e aí no final eu falei sobre violência contra a mulher, né? Porque eu tenho essa questão do esporte com o trabalho. E aí a garotinha virou e falou: eu acho que a minha mãe vive isso em casa. Eu falei: ih, meu Deus do céu, como é que a gente pode fazer? Então, quer dizer, eles têm primeiro essa noção até da violência contra eles. E o CERH, ele é coordenado pelo Paulo Sarcon. Sim. Né? E uma vez, conversando com o Paulo Sarcon, ele disse o seguinte, que o homem que participa da roda de conversa, daquela recuperação, ele, às vezes, cometeu outro crime. E, na verdade, ele não reincide nem na violência, nem no outro crime. E existe essa ligação de que todo criminoso, né, que comete um estelionato, um furto, um roubo, ele já cometeu uma violência contra a mulher. Eu estava fazendo esse estudo no DGPAN, não cheguei a finalizar, para entender o camarada que é preso por tráfico de drogas, ele cometeu um crime contra a mulher, ele foi preso pelo tráfico, não sei se você está entendendo. Tô. E ele foi retirado de perto daquela mulher. Então, você prendeu um cara por outro crime que ele já tenha perpassado pela violência doméstica, é uma medida protetiva. Sim. Então, todo esse contexto, principalmente também dos presos, e não falar só para os presos da Maria da Penha, falar para outros. Né? Muito interessante. Foi bem inédito, assim, essa nossa entrada. Eu acho que no Brasil é o primeiro programa que vai para dentro do presídio. Então, a gente precisava começar, né, pelos presos da Maria da Penha, mas essa ideia é incrível, porque se for cruzar esses dados, como você falou, a gente vai encontrar aí convergência em muitos crimes. Muitos outros crimes. Perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho 100 prisões na Polícia Civil, 90 agressores de mulheres já foram retirados. Perfeito. Então, a gente precisa fazer essa conexão, porque o cara, às vezes, não tem medida protetiva deferida ali por aquele crime, mas ele tem uma prisão deferida por outro. Sim. Então, é interessante até para números de agressores retirados de perto de suas mulheres. E aí, eu venho com a seguinte pergunta para você, né? Você acha qual o tamanho da sua responsabilidade como uma mulher líder, mãe, nesse papel do enfrentamento à violência contra a mulher? Total, eu tô envolvida e responsável até meu último fio de cabelo branco. É porque ainda tô com a pintura em dia, mas até o último fio do cabelo. Enquanto eu estou nesse cargo, sentada nessa cadeira, minha responsabilidade é enorme. De novo, com uma equipe, né, governamental, e aí contando, né, como o governador brinca, que ele me colocou para ser a chata do governo, para todo mundo reclamar de mim, mas é no bom sentido para ele e mal para os outros, tipo, lá vem aquela chata pedindo de novo. Hoje de manhã amanheci mandando uma mensagem para o secretário Felipe Cury. E ele de férias, coitado. Ele tá de férias. Ele, secretário, eu estou viajando. A gente pode falar depois? Eu falei, pode, claro, mas você só lembra de mim. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de ser a chata, porque é uma responsabilidade enorme. A gente teve 2 crimes bárbaros agora, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, 2 feminicídios, né? Enfim, e na Zona Oeste. Então, assim, a gente vê isso todo dia. Crimes, não só feminicídio, agressão, várias mulheres sofrendo. Então, enquanto eu estiver sentada nessa cadeira, minha responsabilidade é 24 horas por dia. A gente fez um grupo, eu, doutora Gabriela, Júlia, Major Bianca, porque às vezes a gente tem casos que só no grupo de WhatsApp a gente vai resolver. A gente ainda tem, infelizmente, lugares que uma patrulha Maria da Penha não chega, não tem uma patrulha naquele, né, tá no município a 15, 20 quilômetros. Por mais que a gente tenha cobertura no estado todo, mas dependendo da localidade, é no nosso WhatsApp. E aí a Major Bianca vai ligar para o batalhão, vai deslocar uma unidade, então a gente não pode perder tempo. Ainda é interpessoal. Ainda é interpessoal. E quem assume esses cargos tem que estar ciente disso.
Infelizmente, ou felizmente no meu caso, porque eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque eu estou comprometida e completamente 100% responsabilizada com a causa, até meu último dia, enquanto estiver na frente da secretaria. E faz parte, Tati. Sabe? Faz parte. Você, quanto delegada, você, quando está numa posição à frente de uma delegacia, é tua responsabilidade. Né? Então, é uma responsabilidade enorme, mas que no início deu medo, mas que hoje, assim, a gente sabe, né, de todas as dificuldades, mas quando a gente recebe uma mensagem de uma mulher que conseguiu sair, de uma mulher que conseguiu uma medida protetiva, de uma mulher que conseguiu um emprego, de uma mulher que está se sentindo melhor ou que está com o exame do mamógrafo em dia, falando em termos de saúde, porque a gente passa por isso, né, por todas essas secretarias, vale a pena, assim, faz tudo valer a pena. E eu queria terminar aqui com uma pergunta seguinte. Eu não vou falar de feminicídio e não vou falar sobre o aumento dos crimes contra as mulheres, né? De gênero em geral. Esse aumento, você atrela às informações que estão chegando mais para as mulheres pelas redes sociais, pela mídia, porque todo mundo fala aumentou a violência. Mas a gente tem que falar que aumentaram os números. A violência sempre existiu. Perfeito. Você acha que esse movimento, que todo mundo fala que é mimimi, mas não é, está dando certo? Eu acho que está dando certo. Eu acho que é um trabalho de todos, da sociedade civil, das pessoas que estão nos assistindo, dos moradores dos grandes condomínios da Barra da Tijuca e de todos os bairros do Rio de Janeiro, de todas as classes sociais, de todas as raças. Eu acho que é uma responsabilidade nossa. Por que eu falo isso? Porque à noite, a gente que mora num grande condomínio na Barra de prédio, a gente, quando dorme, a gente já fica com o ouvido treinado. Se houve um barulho diferente, se houve gritos. Então, a gente tem que estar atentas e atentos para saber identificar. É a famosa frase que a gente inverte, né? Em briga de marido e mulher, agora a gente mete a colher sempre. Antigamente a gente falava isso, não, ninguém mete a colher, essa coisa, né, mais do subúrbio, não vamos se meter na briga de marido e mulher, mas a gente, né, falando de Barra da Tijuca, que é onde a gente mora, mas de todos os bairros, a gente precisa. Aquela menina, né, do elevador lá de Natal, quem salvou a vida dela foi o porteiro. Então, é tem que ser toda a sociedade, tem que estar implicada, tem que se sentir afetada. Afetar no bom sentido. A gente precisa se afetar e levantar as mãos, e levantar as bandeiras, e colocar nas redes sociais. Porque tem que parar de fazer política só nas redes sociais. Política no sentido de política pública, né? Acho que a gente tem que cobrar, acho que tem muito a melhorar, a gente não esconde isso, tanto que o dossiê Mulher, ele traz uma radiografia dos números relacionados aos crimes, né? Não só a feminicídio, mas a todos os crimes de violência de gênero, mas a gente tem que também ir para dentro das escolas, para os clubes, ir para dentro dos espaços privados, condomínios, treinar os síndicos, associações, clubes de futebol, como o Paulo Sarcon com o CRH vai. Então, esse é um tipo de campanha que tem que ser para todos. Não pode esperar só o governo. O governo não quer fazer. Não, o governo faz muito. O governo faz a sua parte, tem que fazer cada vez melhor, tem que aparelhar melhor as polícias, tem que ter mais efetivo nas delegacias, tem que treinar o atendimento. Não é um céu de brigadeiro. A gente nunca falou que tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, quanto os próprios ciãs e ciãs, a gente não tem um céu de brigadeiro. A gente tem gente comprometida. A gente tem gente com muita responsabilidade e querendo que esse número diminua. Mas acho que o número de notificações aumentou, sem sombra de dúvida, com o surgimento da secretaria. Isso eu não tenho dúvidas. Mas que cada vez mais a gente precisa melhorar os processos, o atendimento e trazer a sociedade. Sociedade civil, imprensa. Eu acho que todo mundo tem que... A imprensa é fundamental. Então, eu já desejando vida longa a esse podcast, que muitos jornalistas possam ver e ouvir e ter um letramento, inclusive da imprensa. Colegas, eu não sou jornalista, nem você, mas jornalistas possam ser nossos aliados na forma como comunicam, como falam, como divulgam, ter muita responsabilidade em proteger a vítima, não ser machista.
Ah, porque ela estava com uma roupa assim, assado. Enfim, isso é papo para um outro Isso é podcast. para outros. Gente, eu estive aqui com Heloísa Aguiar Elô, nossa super secretária, uma mulher líder nata. E olha que eu posso assinar embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada. Clique aqui, se inscreva, assista todos os episódios. Elô, mãe, mulher, amiga, secretária e cananeira, Elô. Cana nele, sempre. É isso aí, valeu. Um beijo, obrigada, beijo. Tati. Oh.